sabem, a Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, ela é mais radical do que a própria PUC. Eu digo da do Rio de Janeiro. E eu fui para lá, orientei, e ele disse assim, poxa, você poderia ir lá apresentar isso? Eu falei, sem problema, vou lá. E aí, marquei com ele, no dia que eu estava indo com um amigo, um colaborador do seu grado, também formado, Renato, formado em psicologia, estava lá, negão, Rastafari, ele disse assim, posso ir com você? Eu falei, maravilha, pelo menos você me ajuda a fazer umas fotos e tal, né? E foi comigo. Quando nós chegamos na Santa Úrsula, ele, por conta da formação e tudo mais, teve a curiosidade, Petrúcio, você trouxe o tal cinturão, Petrúcio? Vem, Petrúcio. Petrúcio, percebe que ninguém está me ouvindo aí atrás, porque o Petrúcio não está ouvindo. Você trouxe o negócio? Não? Não fica com esse peso aqui no bolso, eu tenho que ficar assim igual um Robocop. E aí, ele teve a curiosidade de perguntar para o aluno, diga para mim, qual foi a matéria que pediu esse trabalho? Falar de número. Aí o aluno falou, teologia. Renato coçou aquele rastafari dele e disse assim, mas o negócio é para frente, como é que é isso? Para frente, é isso aí. Eu vou comprar, é bom aquilo? Não. Tá, pode deixar aqui. Não, deixa. Obrigado. Eu vou plantar, se quiser. Tá. Não, tá legal. Tá me ouvindo aí? E aí, continuando aqui a história, ele disse assim, Marcelo, com sua cabeça, disse, caramba, teologia. Essa professora que falou, rapaz, ele nem conseguiu concluir. Aí o aluno falou assim, olha, tem mais, hein? Percebeu a preocupação dele? Falou assim, olha, tem mais, hein? Ela é teóloga, sexagenária, ariana, quer dizer, né? Católica fervorosa. Tem 15 dias que ela chegou num congresso lá em Roma. Aí ele falou, vou embora. Eu vou embora. Aí ela falou assim, e agora? O que eu vou? Pelo braço forte, eu falei, eu estava sempre junto. Como a Gibuda, Eliseu Martiniano Bonfim, o Rogério, que estava sempre junto com ela, né? E assim como outros tantos que foram divinizados e eternizados junto com a minha. Estas pessoas, seres que nasceram, viveram, morreram e foram divinizados pelo seu povo, né? Vão constituir uma outra cadeia, que é a cadeia do que nós chamamos de Essá. Quem é o Essá? O ancestro divinizado. Essas pessoas, evidentemente, que tinham as suas cabeças escolhidas por orixá. Então eu vou dar um exemplo aqui do orixá Ina, fogo. Na cidade de Oió, eu dou aqui um exemplo de Xangô com poder sobre o fogo. Na cidade de Save, nós vamos ter Airá com poder sobre o fogo. Na cidade de Ifé, nós vamos ter Oranvé com poder sobre o fogo. Em Savalu, na cultura Fon, por que não? Lá em Savalu, nós vamos ter Soguadã com poder sobre o fogo. No Congo, por que não? Na cultura Kimbundu, Bantu, mais generalizando, nós vamos ter Zazi Luango com poder sobre o fogo. Por que não no Brasil? Tupã com poder sobre o fogo. Veja, em todas as culturas, em todos os povos que acreditam em essa ancestro divinizado, este Essá, por absorver a força vital e poli daquele que escolheu a sua cabeça, eu
Também posso, na cultura Bantu, chamá-lo de Inquis. Posso, na cultura Fon, chamá-lo de Vodum. Posso chamá-lo de Imolé, espírito. Egum, morto nobre, por que não? Embora são as categorias dos ancestrais masculinos, ancestral, entidade, seja lá qual for. Aí você fez assim uma cara, né? Veja, o culto de orixá, a cultura iorubá, não é diferente. Tudo a nossa cultura, pelo amor de Deus, é baseado no culto a Egum. A sociedade Egum fez no Brasil essa separação. Quando cultuamos Ogum, isso fez com que aquele aluno lá na Unirio me perguntasse e falasse dos nossos orixás como lendas. Não. Muito obrigado. Nomes diferentes. Isso aqui. E agora as perguntas. A gente tem. Puxa, eu falei muito. 10 minutos de pergunta. Olha. O João do Rio, as religiões do Rio, ele fala do século XX, dos magios, populares, que criavam os filhos para estudarem na Nigéria, para se iniciarem na Nigéria. Qual é a diferença de iniciar na Nigéria e se iniciar no terreno? Você existe isso no Brasil? Não, existe. Eu acho que João do Rio. A religião do Rio. O que acontece é o seguinte, veja, e aí eu vou fazer uma comparação. Eu vou fazer uma comparação com a questão do solo sagrado. Né? Solo sagrado é beber a água da fonte. Né? Hoje, infelizmente, a África está um país extremamente perigoso. Você para fazer quando você assina hoje um contrato de discussão, ou de ir na busca de um sacerdote, você tem que contratar, inclusive, a segurança. Já está no pacote. Mas é fato que você vai ter pessoas. Veja, o sacerdócio em África, ele é profissional. Quando você trata de um babalaú, quando você lida com um babalaú, hoje você tem no Rio de Janeiro vários babalaús. Eu sou titular, ele foi lá, voltou e é babalaú. Você vai ver? Na realidade ele tem um título, mas ele não tem a vivência, até porque o babalaú, o sacerdote em África, na capital da Nigéria, que é Lagos, na capital você tem 2 horas de luz, o resto é gerador. Imagina vocês. Eu estou falando na capital. Se você estiver falando de outros espaços do interior, né, é precário. Então imagina você que ele não tem a preocupação de luz, seres que nasceram, de conta de telefone, entendeu? A vida que nós temos no Brasil é completamente diferente. Eu tenho que me preocupar com filhos, com mulher, com casa, com trabalho, com pessoas. Um sacerdote, ele vive só para aquilo, ele acorda e reza. Veja, mesmo que ele tenha 4, 5, 10 esposas, ele não dorme com nenhuma delas. Ele visita o quarto dela, a casa dela. Mas ele dorme junto ao ancestro. Porque o ancestro diz assim, quando eu morrer, disse assim, quando eu morrer não me jogue fora. Eu quero ficar em minha casa, não me jogue fora. O que significa isso? Ser enterrado no cemitério. Então ele é enterrado dentro da própria casa. Passa a constituir
assentamento, né? Passa a constituir um assentamento portátil, né? O que o Brasil fez. Olha só, como é que a gente está se distanciando. Então ele tem ali um local de culto, nasceu alguém que vai ali. Casou alguém, vai ali. Tudo ali é constituído